E nesse dia 11 de junho, teve sessão extraordinária lá no Supremo para retomar o julgamento da possível inconstitucionalidade de um dispositivo envolvendo a lei chamada Marco Civil da Internet. Já ouviu falar desse assunto? Marco Civil da Internet é uma lei que foi criada pelo Congresso Nacional com a pretensão de regulamentar a utilização de forma devida, dentro da lei e responsável, das redes sociais, do uso da internet. Marco Civil da Internet é a lei que vai dizer como isso deve ser regulamentado. Seria uma primeira regulamentação. E um dispositivo está sendo questionado lá no Supremo. Esse dispositivo diz o seguinte, é o artigo 19. Quando houver dano a terceiras pessoas em razão de postagens na internet, é preciso que haja uma decisão judicial que obrigue o provedor, a plataforma, a retirar aquele conteúdo, a remover aquele conteúdo que está gerando esse dano para terceiras pessoas. Porque se não houver uma ordem judicial, a plataforma não pode fazer essa remoção, porque seria algo equivalente à censura. E a gente está careca de saber que a censura no Brasil, depois da redemocratização, ela é proibida, e é proibida pela própria Constituição Federal. Então, vieram 2 recursos extraordinários lá no Supremo questionando um recurso da Google e um recurso do Facebook, questionando justamente essa responsabilização civil em razão de conteúdos veiculados nas redes e a necessidade ou não de ordem judicial. Muito bem. Nessa quarta-feira foi o dia do ministro Flávio Dino votar, porque já votaram ministro Luiz Fux, ministro Dias Toffoli, relator de cada um deles de um recurso extraordinário, ministro Luiz Roberto Barroso já votou, ministro André Mendonça votou na primeira semana de junho. O julgamento foi retomado nesta quarta, como eu disse, a partir do voto do ministro Flávio Dino. Até agora, veja, são 5 votos que foram proferidos e este 5º voto pega um pouquinho de cada um dos ministros anteriores. Então a gente não tem ainda um placar para dizer está assim, 3-2, 4-1. Não, cada ministro votou num sentido diferente. O ministro Dias Toffoli entendendo que não precisa de ordem judicial para que a plataforma deva remover conteúdos que causem danos a terceiros. O ministro Luiz Fux entendeu que é preciso que haja ordem judicial, e o ministro Luiz Roberto Barroso também, quando houver uma violação, por exemplo, um dano a uma terceira pessoa envolvendo crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Porque se deixar a cargo e a juízo apenas da plataforma para aferir se aquele conteúdo viola ou não a honra de terceiros, poderia configurar algum tipo de censura. E isso é contrário à liberdade de expressão. Ministro André Mendonça entendeu que o artigo 19, que está sendo questionado, não tem nenhuma inconstitucionalidade, deve permanecer como está. Inaugura uma quarta corrente. E na sessão extraordinária desta quarta-feira, que começou às 10 horas da manhã lá no Supremo, no plenário, o ministro Flávio Dino faz um mix de tudo isso para votar no seguinte sentido. Olha só, o ministro Flávio Dino, ele diz assim, olha, precisa sim de ordem judicial quando a ofensa envolver crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Incontestável. Agora, não sendo esses crimes, a pessoa que se sentir ofendida, basta comunicar à plataforma para que ela faça a remoção daquele conteúdo que está causando a ela algum prejuízo moral, um prejuízo material, um prejuízo à sua imagem. Então, bastaria uma notificação extrajudicial, privada, um comunicado, um aviso, um pedido simples para se resolver. E não sendo atendido nem a ordem judicial e nem esse pedido simples, haveria uma responsabilização por esses danos causados, uma responsabilização civil do provedor. Mas o ministro Flávio Dino vai além desse artigo 19 e 21 para dizer que eles deveriam ser aplicados nesses casos. E ele fala assim, o provedor também será responsabilizado quando, independentemente, ele diz, de notificação privada ou judicial, quando houver a seguinte situação, postagem de perfil anônimo. Ele disse, as plataformas, elas não podem permitir que perfis falsos sejam criados, perfis anônimos sejam criados. Por quê? Porque a própria Constituição, ela proíbe isso, diz a Constituição, lá no artigo 5º também.
é livre a manifestação do pensamento, vírgula, vedado anonimato. Como é que a plataforma, como é que as pessoas poderão responsabilizar terceiros se eu não sei quem é o terceiro, o perfil é falso? Então ele diz assim, olha, a plataforma vai ser responsabilizada, independente de notificação judicial ou extrajudicial, se ela permitir que sejam criados esses perfis anônimos, que inclui perfis falsos ou esses chatbots, que são os perfis criados, que seriam os robôs criados efetivamente. E ainda, o ministro disse, também haverá responsabilização da plataforma se ela permitir postagens ilícitas anunciadas e pagas, patrocinadas. Então imagine um anúncio que veicule uma apologia a um determinado crime e que isso há um impulsionamento, inclusive pago. Então haveria responsabilidade da plataforma também. O ministro vai além para estabelecer, para estabelecer ainda a responsabilidade das plataformas, quando diante de alguns crimes que ele reputa assim, inegociáveis. Então, se uma postagem envolver crimes, por exemplo, contra criança e adolescente, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, postagens ou anúncio envolvendo crime de terrorismo ou de alguma certa forma que faça a apologia ou a instigação à violência e à grave ameaça ao Estado Democrático de Direito, aí haveria também a responsabilização da plataforma. Isso tudo significa dizer que as plataformas digitais, elas têm o dever de adotar medidas de segurança para que postagens envolvendo crimes, e para o ministro Flávio Dino, esses crimes seriam um rol taxativo que elas deveriam monitorar e tomar essas medidas de segurança, sob pena delas serem responsabilizadas civilmente. Então, o ministro Flávio vota num sentido um pouco mais extenso que os outros ministros e acaba trazendo lá uma proposta de tese, já que são recursos extraordinários, e essa decisão que prevalecer lá no plenário deverá ser aplicada por todos os juízes do Brasil quando o assunto for responsabilidade civil de plataformas digitais. O julgamento não terminou, ele continua na sessão agora de tarde dessa quarta-feira, dia 11 de junho, deve ser retomada a partir das 14h30 com o voto do ministro Cristiano Zanin e todos os demais ministros que pretenderem votar. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso já adiantou, esse julgamento não termina hoje, mas a gente está de olho e continua acompanhando tudo e trazendo as novidades para vocês. Até a próxima.